Vamos para o quadro, então, hora de você tirar suas dúvidas. Chegou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem está ao vivo conosco aqui, doutora Rosemary, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui, viu? Prazer todo meu. Psicóloga do Hospital Fornecedores de Cana. A gente vai conversar um pouquinho, né? Claro que o Outubro Rosa está aí, né? Tem o Novembro Azul também. Vamos chamar atenção para isso, tanto para o homem como para a mulher. Então, eu agradeço a sua participação. Nós que agradecemos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você vai poder participar ao vivo, viu? 2534-1234. Você pode ligar, tiver alguma dúvida, e a gente vai conversar ao vivo. Bom, eu sou do tempo, parece que eu tenho, né? Mas assim, há pouco tempo atrás, as pessoas quase não tocavam no assunto. É aquela doença, eu não vou falar sobre isso. Havia até um temor de se falar. Eu queria saber, ainda há esse temor? As pessoas acabam compreendendo que hoje tem uma luta para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse temor de se falar na doença que é o câncer. O programa como o seu, esses movimentos que são feitos paralelos para incentivar a prevenção tem ajudado muito. Porém, a palavra câncer ainda gera muito medo e muita insegurança. Ela ainda é falada como doença ruim, aquela doença, neoplasia, mas a palavra câncer, ela ainda assusta muito. Ela tem um estigma muito forte. Ela tem um estigma de morte, de sofrimento. Então a pessoa evita falar e pensar ainda. O que ainda é um problema para nós. Esse ainda é um problema porque daí acaba gerando, né, um distanciamento. Né, que a prevenção, né, você vê, estamos na campanha, né, nesse momento da mulher, da prevenção, de você ir falar sobre isso, ouvir a palestra, né, ouvir o profissional. Eu acho que aí vai tirando alguns temores. Perfeito. E vai dando a possibilidade também de um tratamento precoce. Perfeito, perfeito. Estar falando, estar divulgando, fazendo campanhas, tendo essas ONGs hoje, trabalhando com elas, trabalhando com os pacientes, é muito importante. Mas o medo ainda impera. Olha, estamos ao vivo aqui, você pode fazer sua pergunta, 2534-1234, pode fazer sua pergunta, o telefone vai aparecer na tela e aí você tira suas dúvidas aqui com a doutora. Estamos falando hoje sobre as emoções, vamos falar sobre as emoções, né? É difícil quando você tem um resultado de exame, né, ou o doutor fala para você, olha, agora você vai ter uma mudança de hábito, você vai ter que ter uma mudança, vai fazer um tratamento. Então, essa característica acaba mexendo com a emoção, né? Acaba mexendo com a emoção. E isso é muito importante, você ter apoio. Por isso que o Hospital Fornecedores de Cana, né, ele tem toda uma equipe, né? A Rosemary faz parte dessa equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as emoções. Como é que é o trato dessas emoções? Como é que o paciente chega, a família? Eu queria que você explicasse como é que é feito isso lá no hospital. Quando o paciente chega, ele encontra uma equipe multidisciplinar com vários profissionais. Ele encontra assistente social, psicologia, fisioterapia, nutrição, fono, terapeuta ocupacional. Então, assim, médicos especializados em cada especialidade, repetindo, né? Então, eles vão ter... É uma equipe que se fala também, né? Perfeito. A população talvez não entenda isso, vai passar em cada médico. Não, eles estão falando sobre o paciente, eles estão sendo, né, eles têm as reuniões e a orientação para o paciente em conjunto. Então, vamos esclarecer, tem uma reunião clínica. Todos os primeiros casos são discutidos nessa reunião. E os casos de enfermaria, que são casos de enfermaria que estão no hospital, que estão internados. Então, os médicos conversam muito entre si, né? Cada um tem plena segurança da conduta, mas eles têm o cuidado de passar essa conduta continuamente para toda a equipe, para que esse médico tenha a visão completa do paciente. Quando ele chega no leito, ele sabe como esse paciente está. Né? E quem está no ambulatório também sabe o que está acontecendo com esse paciente. O que está acontecendo com o paciente também. Isso. Como é que fica, né? Como é que é trabalhada a emoção desse paciente, né? Que por vezes ele recebe uma notícia, né? Enfim, a gente nunca está preparado para isso, né? A gente nunca... Você viu que a primeira-dama estava falando para nós aqui, a Selma falou assim, é bom a família, porque ela passou por um caso, né? Ela passou recentemente por isso. E ela fala, então é importante o marido estar lá, é importante a família, mesmo que não tenha nenhum caso, mas precisa saber como que acontece. Como é que chega o paciente numa situação dessa? Existe fase do tratamento e em cada fase ele vai ter uma reação. E a gente vai falar isso assim sucintamente, mas pontualmente. Primeira coisa assim, quando chega o diagnóstico, quando acontece o diagnóstico, ele fala assim, perdi meu chão. Né? Ele se vê diante da possibilidade da morte.
Isso traz uma depressão, tristeza, traz uma angústia muito grande. Às vezes choro e desespero, até ele conseguir entender exatamente o que a gente conversou. Calma, tem uma equipe que vai te receber, especializada, que conhece o seu problema e tem tratamento disponível para você. Então a pergunta é, tem tratamento? Tem. Então existe um impacto da doença, justamente pelo que a gente conversou. A doença, apesar de eu estar combatida e ter todos esses processos de prevenção, ela ainda causa muito medo. Depende do tratamento. Como que vai caminhar? Vai para uma cirurgia? Então já é um outro trauma, outro estresse. Sim, sim. E uma segunda etapa seria, né? Isso. Vai passar pela cirurgia? Como vai ser minha cirurgia? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu corpo? Então é outro estresse e outra tristeza. Volta para a cirurgia, como ficou o meu corpo? Então pensando numa paciente de mama. Sim. Ela tirou um quadrante? Ela tirou a mama inteira? E aí começam as repercussões. Como que eu me adapto a uma nova vida, ao novo corpo, ao meu relacionamento, aos meus familiares, né? Como que repercute na família? Aí a gente entende que não é só um paciente que está doente. A família adoece. Olha só. Né? E é muito importante que essa família, ela tem medo de quê? De perder o ente querido. Sim. De perder a mãe, de perder o pai, de perder o filho. Né? Então ela fica muito... E a presença dela durante o tratamento é muito importante, pelas fases de estresse que esse paciente vai estar passando. Tem telefone? Vamos falar já da família. Vamos atender o telefone primeiro. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem está falando? Boa noite. Boa noite, quem fala? Aqui é Ivete. Qual bairro? É perto de Tupi. Perto de Tupi, participando conosco aqui. Exato. Que maravilha, Primeira muito vez. Obrigado. Primeira vez? É pela primeira vez eu consigo. Ah, que bom que está participando. Eu fico muito feliz de falar com vocês. Puxa vida, né? A gente vai colocar mais uma linha aqui para atender mais pessoas, viu? Muito obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Muito obrigada. Eu queria saber com a doutora que eu tenho glândula mamária e se há algum problema de virar câncer, porque faz muitos anos que eu não faço mamografia. Se vai virar câncer ou não, é exatamente o exame que você tem que fazer que vai te dizer. A glândula mamária toda mulher tem, né? Nós nascemos com ela, né? Os hormônios da menstruação e da gravidez alteram essas glândulas mamárias. O fato de ter não significa que você vai ter câncer. Mas a mamografia que você não faz, eu vou pedir, faça essa mamografia agora. Não deixe de fazer mais. Procura um posto, procura um médico. Ela é fundamental para a prevenção. Ok. Tá. Eu fico muito agradecida, viu? Pois uma boa noite. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Final de semana. Para a senhora também, para toda a sua família. Muito obrigado. Obrigada, tchau. Você também pode participar ao vivo, 2534-1234, pode fazer sua pergunta ao vivo conosco aqui, tá bom? Bom, vamos falar da família, né? A importância que é a família nesse momento, né? Porque uma notícia como essa, como você falou, a doença, ela chega para a família também, com medo de perder um ente querido, né? Como que a família é trabalhada? Há um processo também para se trabalhar com a família? Sim, existe o acolhimento à família. Primeiro nós acolhemos o paciente e esse acolhimento é feito com o familiar. Então, nós precisamos entender qual é a dinâmica dessa família. Quem é a pessoa que está lá? Porque esse paciente, quando ele vai tanto para consulta médica, ou comigo, ou com a físio, ele está impactado, ela está impactada. Então, um familiar consegue ouvir muito mais, às vezes, do que ela ouve. E ela fica impactada com um monte de coisa que vai acontecer. Esse familiar é muito importante estar acompanhando o tratamento o tempo todo. A segunda parte, assim, a gente percebe o quê? Que muitos familiares, de repente, se deparam assim, será que isso é genético? Será que eu vou ter também? Já começa a ter preocupação também, né? Será que é genético? Se for uma mulher câncer de mama, vamos fazer o exame. Quantas pessoas tem na família? É o primeiro caso? Então, vamos avaliar. Mas a primeira coisa, é genética, eu vou ter também? Então, a ideia de que ele é um possível paciente no futuro acaba acontecendo. Então, existe o medo. Alguns familiares recuam. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu me sinto impotente. Como é que eu faço? Então, ele precisa de uma orientação. E outros se mostram potentes e valentes. Estou aqui com você para aquilo, o tempo todo, presentes, amorosos, né? Então, o familiar é muito importante. E o que acontece? Ele indo nas consultas, ele começa a entender.
Agora, deixa eu te perguntar, não é então, só para a gente entender que isso muito me interessa, assim, eu quero saber a reação da pessoa, de repente não demonstrar o familiar, ele não demonstrar a preocupação, isso vai ajudar o paciente, ou há esse momento de realmente, olha, eu estou preocupado com você, eu estou com medo para esse momento. Pergunta. Eu queria saber como é que... Boa pergunta, né? Falar que não demonstrar que você está preocupado, você deixa sobre o paciente todo o peso do enfrentamento. Uhum. Porque ele também já está trazendo assim, eu não vou desmoronar porque eu não quero que ninguém sofra. Uhum. Uhum. Aí fica o quê? Duas pessoas ou a família começa a ficar ilhada. Ela não fala o que ela sente, ela não fala o quanto ela está com medo, porque ela não quer preocupar o marido, ela não quer preocupar a filha. Uhum. Então ela não fala tudo aquilo que está angustiando. Eles, por sua vez, não querem falar exatamente para não trocar numa ferida, não deixar ela triste. Isso interrompe a comunicação. Então, o que é o melhor? Evitar esse isolamento, evitar essa coisa de, não, eu sou forte, estou aqui com você, mas não vamos tocar no assunto. Não, vamos tocar no assunto. O que te preocupa? Uhum. O que te afetou? Tanto ela perguntar para o marido, quanto o marido perguntar para ela. Uhum. Uhum. Outra coisa que é muito comum, e a gente tem que tomar cuidado com isso, é assim, vai estar tudo certo, você tem que ser forte, você vai vencer. Sim. Então, vamos fortalecer essa personalidade, mas não vamos obrigá-la a ser uma heroína ou um herói o tempo todo. Uhum. Não, você vai conseguir. Tem hora que ela respira e fala, será que eu vou? A gente tem que dar espaço para esse medo. Que faz parte também, a gente sentir o medo, né? A gente não pode tentar tirar fora, negar esse medo, que também não é por aí. E aí eu vou completar a minha resposta. O paciente também passa por ciclos. A primeira resposta emocional é a negação. Não está acontecendo isso comigo. Não é possível. Eu sempre me alimentei bem, eu não fiz nada de errado, eu fiz o exame, agora apareceu isso. Uhum, né? Sempre tive uma vida, né? Quer dizer, há quase um sentimento querendo buscar uma culpa, né? Quer dizer, eu tenho que ser culpado para receber uma doença como essa, né? A segunda fase é a culpa. Uhum. A culpa. E aí vem a tristeza e a depressão. Nossa, por que eu? Uhum. Por que eu? E ele fica se perguntando, por que eu? A terceira é a raiva, porque depois da tristeza você fica com raiva, né? Uhum. Mas eu não merecia isso. Uhum. Uhum. E a quarta fase é a barganha com Deus, com os médicos. Deus, deixa eu ver meu filho crescer, deixa eu ver minha netinha nascer. Né? Nossa, eu quero levar minha filha no altar. Então ele começa a barganhar com Deus. Sim. Né? E só que essas fases não são assim... Primeira, segunda, terceira não são, não né? são sequenciais. Ela pode ser invertida. Ela pode chegar para você com raiva. Aham. Nossa, agora que eu me aposentei, agora que eu achei que ia começar a viver, agora que meus filhos estão criados, aconteceu isso comigo. Pode ser uma raiva. Uhum. Ela pode estar deprimida. Ou ela pode estar falando, não, eu vou fazer tudo certinho, tudo que me pedirem eu vou fazer. Então ela começa a barganhar com todo mundo. Com todo mundo. Né? Mas isso é natural. São recursos que ela precisa para lidar com a doença. Uhum. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, né? A psicóloga conosco aqui, a Rosemary, está ao vivo aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode ligar no 2534 1234. Mônica Cardoso tem pergunta? Por incrível que pareça, a pergunta está coincidindo com o que a doutora acabou de falar. A Tereza está perguntando se o estresse e a depressão pode agravar o câncer. Tá, então, será que pode agravar o câncer, o estresse e a depressão? Pode agravar, como pode ser causa. Uhum. Tá? Olha só. O câncer é multifatorial. Então, ele é assim, fatores ambientais, fumo, cigarro, álcool, vírus, né, genética, né, e o estresse. O que é o estresse? O estresse é algo que você vai suportando e chega um limite que você rompe. Tá. Então, o estresse contínuo, a depressão, são apontados como causas psicossomáticas para o câncer. Como é que eu percebo, assim, porque é difícil você... Eu vejo nós aqui, você está aqui no programa, eu tô vendo que você está olhando, que um está para cá, corre para lá, para lá, você está vendo como é que é o programa ao vivo, né? Um vem para cá, outro pega lá fora. Quer dizer, qual que é o momento que eu percebo, não, agora eu estou sob estresse? Há algum indicador, né, assim, para eu perceber? Não, peraí, é um hábito, é uma ação minha que, olha, em condições normais eu jamais falaria isso. Como é que eu percebo que eu estou sob estresse?
Como diferenciar um estresse cotidiano, suportável, que a todo mundo está exposto, de um estresse que pode gerar uma doença. Isso, perfeito, né? perfeito. A sobrecarga que você acarreta. Então você percebe que você está cansado, que você já não está dormindo tão bem, você está levantando cansado, os problemas estão se repetindo, os mesmos problemas se repetem, se resolvem, mas está se repetindo ou não se resolvem, conflitos familiares que vão se repetindo, gerando um estresse contínuo e cada vez maior. Então a palavra é, você se sente sobrecarregado com essa situação? Você se sente oprimido, pesado, sem saída? Você se sente muito preocupado e não consegue resolver? Então você está em risco. Está em risco. Porque tem pessoas assim, né, no convívio, né, a gente acaba pegando, tem pessoas assim, que você tem um problema, por vezes é um problema, mas nossa, tira essa pessoa do eixo, ela fica durante 6 meses com esse problema, não consegue resolver. Como tem pessoas que têm inúmeros problemas familiares, a questão de emprego, e ela também está sobrecarregada. Faz parte também da maneira que eu encaro o problema que está vindo para mim, assim, qual que é a maneira que você vai, né, digerir esse problema? Sim. Eu vou começar de trás para frente. Quando você se torna resignado, tipo, fazer o quê? Não adianta. Não vai ter, então você passou o quê? A suportar o problema. Isso você não vai achar uma solução para ele. Tendo esse estado de fazer o quê? Veio para você assim mesmo. O câncer é uma pessoa que atinge pessoas que a gente fala assim que não tem boca para nada. Desde a antiguidade ele já aparece no Egito, na China, né? Antes de Cristo, nas pirâmides já está escrito. Em 1920, ele é apontado em quê? Pacientes que eram viúvos, que tiveram perdas significativas. Sim. Vamos pensar, vamos puxar na memória de cada um. Pensa nas pessoas que vocês conhecem que tiveram câncer. Quais foram os momentos? Trabalhou, se esforçou, dedicou, foi ali regrado, trabalhador, não tinha boca para nada, se esforçava, né? Não era uma pessoa, não evitava conflito e hostilidade. É muito comum até, nossa, olha que boa, não tinha boca para nada. Não tinha boca para nada. E agora aparece a doença ainda? Olha só isso. Então são pessoas normalmente que eles defendem os outros, mas não conseguem defender a si mesmos. Eles têm dificuldades de lidar com a agressividade. Com isso eles fazem o quê? Eles reprimem essas emoções. E essa repressão dessas emoções é que acaba acumulando e que acaba contribuem para o câncer. Contribuem, não é um vetor, ele não tem um fator para causar o câncer. Disparar, causar o câncer. Ele é multifatorial, não come direito, não dorme direito, come comida industrializada, não come... Uma série de atividades. Não faz atividade. Então, vai colocando o corpo num desgaste, vai colocando o corpo no limite. Aí vem um efeito emocional. Perde um emprego, por exemplo. Perde uma pessoa querida e não consegue elaborar essa perda. Então, aí está um fator. Eu costumo dizer que ele é que nem aquelas caixinhas de cassino que a gente põe a moedinha e parece os limãozinhos. Faz para girar. Então, lá, não cuidou do corpo, não teve uma alimentação adequada, exposto a um ambiente que não é bom, sobrecarga. Aí aconteceu um evento que ele não conseguiu elaborar. Aí caiu o quê? Um monte de célulazinha. Olha, assunto muito interessante. Você pode participar ao vivo 2534-1234. A doutora vai vir mais vezes aqui. Tem outros assuntos para a gente conversar também com toda certeza, né? Hoje estamos falando sobre a questão emocional, né? E o câncer, né? Já que a campanha, né, começa assim, diretamente para as mulheres, né? Mas envolve toda a família, como já foi dito aqui, né, pela doutora. Então eu peço para você participar conosco. Alguma dúvida? E tem perguntas na internet. Vai lá, Mônica. O Flávio da Santa Terezinha está perguntando se compartilhar essas experiências em relação ao câncer pode ajudar na situação, na melhora psicológica da pessoa. Muito. Você compartilhar, você começar a se abrir, você começar a compartilhar suas emoções ajuda muito, né? Não estou dizendo para ninguém explodir, para ninguém sair gritando. Também não é solução. Não é isso, né? Mas aprender a dizer o que sente. Olha, isso me chateou. Nossa, eu gostei do que você fez. Nossa, eu tô preocupada. Nossa, eu tô com isso dentro de mim. Lidar com sentimentos. A gente olha, é um assunto que a gente vai ter que desenvolver outros dias, porque assim, é muito interessante.
a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, Isso, né? Não é você ser, eu sou aquele que grita, explode, então é isso. Também não é isso. Não. É você saber lidar. Porque problemas na vida tem o tempo todo. Porque essa explosão ela não é construtiva. Você explodiu, mas você não elaborou. Você não pensou, você não sabe o que te afetou. Aí vem o arrependimento depois. Exato. Não devia ter falado isso. Aí Olha como que eu sofre. fiz. Aí quer tentar consertar, aí ficou esse bolo de novo, tá aí outras doenças também. E a própria vivência do câncer ajuda muito quando você compartilha, né? E por quê? Você passou por isso? Passei. E eu consegui isso, agora eu estou nesse estado, agora eu estou bem, olha como eu estou bem, né? E a outra pessoa que está com dificuldade, às vezes, de acreditar, olha e acredita. Você teve esse mesmo medo? Tive. E essa preocupação? Tive. Né? Você sentiu isso? Eu senti. Então, você sentiu indisposição? Senti. Então eu estou normal. Então todo mundo está tudo bem. Isso, né? Muito bom. Então, acho que tanto compartilhar as nossas vitórias, do bom sucesso do tratamento, quanto os nossos medos, as nossas dúvidas, né? Então, ajuda muito compartilhar. E, sem dúvida nenhuma, é um bom caminho para a cura. Ótimo. Olha, a doutora Rosemary faz parte da equipe, psicóloga, faz parte da equipe lá do HFC, do Hospital Fornecedores de Cana, né? Ela faz parte da equipe, trata diretamente com os pacientes, assim como os outros médicos também. Então, todo esse lado humano que você está percebendo na nossa conversa, isso você encontra no todo o corpo clínico do Hospital Fornecedores de Cana, né? Isso é muito importante para a recuperação. Há um momento agora da medicina, né, que a ciência, ela chega no momento que ela é muito importante, que ela evolui cada dia, continua evoluindo, mas o lado humano, ele tem que estar junto. Esse lado humano, o lado do trato, do dar a mão, estender a mão, né? Isso é muito importante, é uma mudança atual, né? Se você pegar 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tínhamos, né, os profissionais com essa consciência, e hoje a gente tem de todas as áreas com essa consciência que trabalham em conjunto. Graças a Deus, graças aos profissionais que vem mudando a cada dia. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui e eu faço o convite para retornar aqui ao programa para a gente conversar outros assuntos que é de suma importância para a população de Piracicaba. Já está aceito. Tá bom? Muito obrigado. Vamos agradecer e parabenizar também. Olha, o HFC Mais Saúde comemora 2 anos. 2 anos. Então, tá aí as imagens. Pode abrir para nós. Parabéns a toda a direção do Hospital Fornecedores de Cana, a toda a direção do HFC Mais Saúde, que comemora 2 anos atendendo a população de Piracicaba. Um plano de saúde que veio para inovar, que veio diretamente para atender o público de Piracicaba e região e que cresce a cada dia. Eu quero parabenizar, viu, a todos os doutores, aos enfermeiros do hospital, a toda a equipe administrativa do HFC Mais Saúde, que há 2 anos proporciona, né, o bom atendimento, né, a facilidade do atendimento e principalmente, né, o trato humano que o HFC Mais Saúde tem, viu? Parabéns, parabéns a toda a equipe do HFC Mais Saúde. Seu Coral, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns pela direção, graças aí ao seu Coral e toda a equipe. A gente tem um hospital de qualidade, que é o Hospital Fornecedores de Cana. Mary, mais uma vez, prazer em te conhecer, né? Viu? Espero recebê-lo novamente aqui. Obrigada. A gente vai agora para o intervalo. Você acompanhou então o HFC Mais Saúde, HFC Mais Saúde. Você acompanhou também aí o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.